Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Set Point Podcast, canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti, eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera. Caderno e caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí, hoje a gente tem um episódio mais do que especial com mais um campeão olímpico, Peter Bristotti. É isso aí, com um cara que está fazendo uma história linda, tanto no Brasil e agora aqui nos Estados Unidos. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Juliano Ribas, o grande Juba. Juba, muito obrigado por nos dar essa honra aqui e, porra, seja muito bem-vindo, cara. Bom, obrigado pessoal, obrigado Peter, obrigado Feijão aí pela oportunidade de estar compartilhando com vocês esse momento aqui tão especial que eu já acompanho há muito tempo aqui. Quero dar um alô a todos os ouvintes e os que nos acompanham aqui no canal. É sempre muito bom poder participar e querer colaborar de alguma forma com o nosso voleibol e trazendo toda a experiência agora de fora também, né? Vendo o Uhum. mundo aqui, como é que funciona e como eles enxergam o nosso voleibol no Brasil. Então, acredito que a gente vai ter um momento muito especial aqui, muito agradável juntos nesse episódio de hoje. Show, valeu, Juba, obrigado aí pelas palavras e, poxa, é muito legal ver brasileiros aqui nos Estados Unidos. Toda vez que a gente vê brasileiros tendo sucesso aqui nos Estados Unidos, a gente fica muito feliz. Tem muitos exemplos no universitário, né? Muitos exemplos em clubes, como o nosso amigo Peter Bristotti aí, que comanda um clube lá na Virgínia, mas agora no profissional, né? No voleibol Uhum. profissional, tão sonhado voleibol profissional aqui dos Estados Unidos. Mas antes da gente começar a nossa conversa, Juba, você sabe que a gente tem o nosso patrocinador, que é a Nexus Next. Então, se você quiser vir para os Estados Unidos de forma legal, para trabalhar, para investir, para viver aqui nos Estados Unidos, você tem que entrar em contato com o Lucas Nenguin. Você não, porque você já está aqui, né? Mas se você quiser indicar alguém, algum amigo, ou se quiser fazer um processo de green card lá na frente, você tem que falar com o Lucas Negrin, porque ele vai te dar a orientação sobre como explorar os quantos caminhos, Peter Bristotti? 187. 187, Juba. 187 possíveis caminhos que o nosso amigo Lucas Negrin pode te ajudar lá para conseguir a sua vinda para os Estados Unidos de forma legal, hein? Não venha com Uhum. coiotes, porque senão o Trump vai te mandar embora. Mas é isso aí. Então, clica no QR Code que vai ficar aqui na tela o episódio todo e fala lá com o Lucas Negrin. Diga para ele que você viu esse recado lá no Set Point Podcast, que ele vai te dar uma atenção mais do que especial. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Só apresentando o currículo do Juba aqui, que vou te falar, hein? Ó, cara, tem pouca coisa no currículo do cara. Então ele começou lá no Rexona ADs no comecinho da década de 2000, lá de 2002 a 2004. Depois passou um tempo no vôlei de praia, olha que legal. E trabalhou com ninguém mais, nada menos, nada menos do que Ricardo Emanuel. Foi campeão olímpico com os caras lá em 2004, lá em Atenas, e ficou com eles até 2010. Depois voltou para a seleção brasileira e voltou lá para o Pinheiros Sky com o Maurinho Grasso, que também está aqui nos Estados Unidos. Depois teve uma passagem pela seleção brasileira sub-23 também, SESI São Paulo com o time feminino. Lá no Taubaté, Funvic também, no time masculino lá do Taubaté, no vôlei Renata Campinas, na seleção brasileira, com várias passagens, e agora está no time de Madison, em Wisconsin, o time da Love Bee, que é a liga profissional aqui dos Estados Unidos. Então, que belo currículo, bela história, com muitas passagens em seleções, vôlei de praia, vôlei de quadra, campeonatos olímpicos, né, 2004 Tem, e 2016, diga-se de passagem. Então, o cara tem Uhum. um baita currículo aí. tem Diga. tanta medalha olímpica nesse podcast aqui que daqui a pouco sobra uma pra nós, você vai ver só. Porra, se Deus quiser, cara, vamos rezar para que isso aconteça, Peter Bristotti, pelo amor de Deus. Vamos fazer vamos fazer esse episódio ser uma pedra fundamental do nosso sonho. É isso aí. Juba, diga aí pra gente, cara, como que você começou, como e onde começou e quem eram suas referências lá no comecinho.
Bom, bom, eu sou de Curitiba, né? É, comecei minha vida esportiva lá com o voleibol, mais assim, um pouquinho mais tarde, já que comecei com seus 14, 15 anos, né? Não foi na habitual idade ali de início de 10, 11 ali que se começa com clubes hoje, a gente vê muitas crianças começando com essa idade. E eu comecei em Curitiba jogando, né? Inclusive, meu primeiro técnico foi o Rubinho, né? No qual eu tenho, assim, super orgulho e a honra de poder hoje dividir as quadras com ele na parte técnica, né? Já há muito tempo a gente já trabalha junto na seleção, já tivemos alguns momentos também em clubes, né? Juntos, mesmo em Curitiba, depois a gente no SESI também trabalhou junto. E a minha carreira começou, minha vida esportiva começou lá, né, jogando com os amigos, até por uma indicação de um colega meu de escola. Falou, poxa, vamos lá, começou um treinamento num clube lá em Curitiba, vamos junto lá e tal. E eu comecei e fui. E quando chegou mais ou menos na idade ali da vestibular, né, 18 anos, eu já não era um excelente jogador, né, dava ali, atendia o que a demanda do clube, mas fiz uma escolha, também por uma indicação de um amigo meu, falou assim, poxa, cara, você tem uma percepção de algumas coisas, se comenta algumas coisas que são bem interessantes e tal, da parte técnica, e por que você não faz educação física, tenta virar técnico e tal? E foi muito interessante que isso não foi, assim, uma coisa que era uma qualidade natural minha, assim, que eu sabia. Era uma coisa que foi estimulada, e eu acho que isso também é uma coisa que mais para frente eu vou comentar, precisa ser resgatado em alguns momentos do treinamento. O Rubinho mesmo, ele nos incentivava no final de semana a gente ir jogar vôlei, a gente ir jogar, bater pelada no final de semana nos parques, nas praças lá de Curitiba. Por quê? Porque era uma maneira de a gente fazer uma retroalimentação e uma comparação com os caras que não treinavam. Então a gente desenvolvia uma visão um pouco mais técnica sobre o que o cara não fazia direito, que eu fazia direito, ou o que ele fazia bem e eu não conseguia fazer ainda e precisava melhorar. Então a gente desenvolveu esse olhar, assim, né? Essa possibilidade de você observar a parte técnica, observar a parte mecânica e você conseguir se comparar e tentar buscar melhorias nessa situação. Então isso foi uma coisa que foi sendo desenvolvida e para mim acho que com mais facilidade apareceu mais rápido isso e a indicação desse meu amigo me levantou essa esse alerta, assim, falou, poxa, eu posso fazer tal. E aí fiz educação física, passei e comecei logo em seguida. Inclusive, já comecei a trabalhar com as escolinhas lá nesse clube que eu tinha treinado, que era o Clube Curitibano. E depois eu comecei da assistente das escolinhas e fui subindo categoria a categoria, fui aprendendo ali com vários treinadores, né, que nessa época Curitiba vivia uma ascensão no voleibol muito grande, porque nós tínhamos muitos bons treinadores, temos ainda bons treinadores, mas naquela época tinham muitos clubes participando e bons treinadores, e as nossas referências eram atletas que conviviam com a gente mesmo ali. A gente, né, lógico, depois 92 chegou ali o ouro olímpico e foi realmente uma referência grande para a gente, mas a gente tinha bons jogadores ali de potencial que já nos davam a referência, né? Então, para citar, alguns deles era Emanuel, que depois foi para o vôlei de praia, mas treinava diariamente com a gente nas categorias mais velhas ali, então já era um jogador de potencial. Gilberto de Godoy, que é da minha idade, da minha geração, a gente treinou junto, então eram jogadores que já chamavam a atenção, né, pela sua dedicação, pelo seu potencial, mas e entre vários outros que até tinham mais potenciais que os dois. E a gente olhava muito isso, falava, nossa, olha, aquele cara ali passa muito bem, aquele ali ataca muito bem, faz isso, faz aquilo. E a gente tinha realmente essas referências como atletas, né? E os treinadores, obviamente, que eram os grandes formadores ali, que trabalhavam não só em clubes, mas em escolas, então a gente também convivia numa uma gama maior assim de atletas e campeonatos e convivia com muitos treinadores também. Então esses foram realmente no início as minhas referências, né? Logicamente que ao longo da minha carreira só fui agregando mais atletas de referência e mais treinadores nesse sentido. E depois aí quando comecei essa carreira como treinador, logo em seguida surgiu o projeto do Rexona lá em Curitiba, né, com a vinda do Bernardinho e com toda
a sua equipe técnica ali para formatar realmente um modelo de treinamento para criança ali, que foi fantástico, que é através do mini vôlei. Ele implantou ali, através do apoio do governo do Paraná, em um ginásio grande que nós temos lá em Curitiba, que é o Tarumã. Então, ele colocou quadros ali de crianças de 7 a 16 anos, treinando ali nos vários processos pedagógicos do mini vôlei, 1 contra 1, 2 contra 2, e assim vai até chegar lá no 6 contra 6. E isso foi realmente bastante marcante, porque além de dar um impulso muito grande nessa questão de surgir novos atletas, trouxe também uma qualidade, uma visão pedagógica maior ainda e mais detalhada sobre o minivôlei, que não era tão explorado, tá, até então. Então a gente aprendeu muito com a chegada do Tabacho, do Hélio, do Bernardinho, todos chegando ali e mostrando aquela vivência e como proceder, né? Então também foi um novo momento no qual a gente, treinadores ali em Curitiba, sedentos para informação, fomos lá ficar perto da quadra. E a gente ficava ali todo dia, quando tinha o período da manhã ou o período do treino da tarde que a gente podia estar próximo, a gente ficava ali junto e escutando os caras. E aí surgiu uma oportunidade um dia de eu poder fazer parte da comissão técnica, né? O Bernardinho estava saindo naquela época de técnico, o Hélio estava assumindo a direção do time e surgiu essa vaga de auxiliar de treinamento, de auxiliar técnico, e aí eu fui convidado e comecei ali com o Rexona. E foram 2 anos realmente daí com um nível profissional, né, acompanhando Superliga e tal, que a Uhum. gente conseguiu dar um passo a mais aí na evolução como técnico, né? E ali foi um aprendizado incrível, né? Tudo muito forte, né? Porque o Rexona naquela época era um time muito competitivo, né? Tava sempre ali brigando pelas pontas ali da tabela e pelos títulos, e a gente aprendeu muito, né? Realmente assim bastante significativo para mim assim esse período assim da parte é, é, profissional mesmo, né? E logo depois aí o Rexona foi se transferir para o Rio de Janeiro, e aí não foi possível levar toda a equipe técnica. Eu acabei ficando em Curitiba, mas começaram a surgir algumas oportunidades, né? Então, a primeira delas que surgiu foi eu ajudava no Rexona com a parte de estatística, com a Roberta Giglio, né? Que ela desenvolveu o próprio programa de estatística que ela Uhum. desenvolveu e a Robertinha me convidou, falou, ó, você me dá uma força aqui, aprende a digitar, fazer algumas coisas aqui e tal, a gente vai também levando junto aqui nessa parte técnica. E aí, quando acabou esse projeto de Curitiba, a Robertinha me ligou e falou: Olha, eu acabei de sair de uma reunião da Confederação Brasileira, eles querem levar o meu programa para o vôlei de praia, para a Olimpíada de 2004. E aí eu estou convidando você a ver se você tem interesse em acompanhar as duplas masculinas do Brasil, que estão classificadas para a Olimpíada de Atenas, que era o Ricardo Emanuel e o Márcio Benjamin, para Uhum. fazer a estatística para eles. E era possível, porque no vôlei de praia você digita menos dados, então é mais tranquilo de fazer. Poderia atender duas duplas, você teria uma possibilidade de atender bem essas duas duplas. E eu aceitei ali, eu estava, né, naquele período ainda, né, investindo, querendo buscar novas informações, e eu me joguei de cabeça nessa nova fase aí de vôlei de praia. E aí fui, né, participar desse 2004 pela Confederação Brasileira de Vôlei, contratado pela Confederação Brasileira para atender essas duas duplas, e a gente foi caminhando e conseguimos lá o ouro olímpico com o Ricardo Emanuel, né? O Márcio e o Benjamin acho que ficaram em quinto nessa Olimpíada, se não me engano, e depois, quando eu voltei para Curitiba, eu não tinha mais nenhum emprego, porque tive que me ausentar dos meus empregos lá em Curitiba nesse período. E voltei, tinha, para falar a verdade, um emprego só, eu trabalhava já no clube do Círculo Militar, e aí, em outubro, o técnico do Ricardo Emanuel me ligou, falou: Poxa, olha, é o seguinte, eu passei aqui em uma prova de mestrado e eu vou ter que cumprir isso, mas não é aqui na Paraíba, é aqui do lado, no Rio Grande do Norte. E eu não vou poder acompanhar muitos treinos daqui para frente. E eu gostei muito do trabalho que a gente fez junto, tal. Eu vi que você também da parte técnica me ajudou muito e não sei o quê. Estou te convidando para vir continuar esse trabalho aqui com a gente. E aí, realmente, mais uma Sensacional, velho. oportunidade. E aí eu fui, né, para o vôlei de praia. Cheguei lá na Paraíba, né, nunca não conhecia muita gente e tal.
obviamente, o Manuel, que era um conterrâneo, a gente já fazia tempo que a gente não se via, mas a gente, né, fez a carreira ali, fez o período da Olimpíada juntos ali. E eu passei a morar em João Pessoa, 6 anos, trabalhando com vôlei de praia, que para mim foi uma experiência fantástica, porque ali eu comecei a entender alguns princípios do treinamento. Por incrível que pareça, o vôlei de praia é, 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 abre mais a nossa cabeça, por quê? Porque a gente trabalha com dois atletas, a gente consegue controlar exatamente o treino da maneira que a gente quer, em termos de volume e intensidade, a gente consegue fazer um planejamento, uma periodização muito mais lúcida nesse sentido, porque também as próprias competições são mais pontuais, então você prepara para campeonatos específicos. E ali, logicamente, os profissionais que me acolheram, que foi o Gilmário Ricarte, que é o Cajá, que é um Cajá, excelente grande Cajá, profissional, espetacular, é, espetacular. e o preparador físico, Rossini Freire, que é um preparador físico também que estava naquela época muito à frente, assim, na parte de preparação física do vôlei de praia, e me ensinou muito com essa parte de periodização e tal. E ali eu comecei a entender, porque eu cheguei no vôlei de praia, o primeiro treino que eu fui lá, eu fui dar um modelinho de quadra, né? Defende, vai, desloca, levanta, desloca de volta, defende mais uma bola. Em 10 minutos de treino, eu matei os atletas. Os atletas não conseguiam mais treinar, porque é um ritmo totalmente diferente. Você tem Diferente. totalmente assim, sabe? E aí isso também foi um grande aprendizado. Você controlar, você perceber, treinar o tempo todo, observando como é que o atleta está te dando essa resposta do treinamento e você conduzir isso, né? Principalmente vôlei de praia, que às vezes você está treinando, lá está um sol escaldante, está um vento, tá te atrapalhando, você está programado para fazer um treino, você tem que fazer outro. Então isso me deu muita Uhum. flexibilidade, muita capacidade de adaptar as coisas, né? Cara, Nesse adaptação, sentido. essa é a palavra do vôlei de É, praia. Hoje, eu vou te dar um exemplo de isso. hoje. Hoje, eu tô aqui, Uhum, eu trabalho com vôlei de praia, né, na universidade, e uhum, na seleção americana. E hoje aqui em Los uhum. Angeles, que sempre tem um tempo bom, então chuva, frio, vento. Então a gente tem que Uhum. adaptar, velho. É, A gente tem que não, é totalmente incrível. adaptar, velho. Muito doido. Exatamente. E aí isso foi me levando, assim, dando mais, né, repertório para conduzir. A gente foi nesses 6 anos participando, então, de Atenas, ganhamos o ouro lá. Daí depois eu fui para Pequim, e junto com eles também, a gente ganhou o bronze com eles, mas também levou uma dupla da Paraíba, que era, teoricamente, os nossos sparrings, que a gente treinava junto, né, que era o Jorge e o Renato. E eles foram representando um país a Geórgia, Geórgia, né? que foi a primeira vez que foi conseguiram naturalizar atletas estrangeiros e fazer representar um país no vôlei de praia. E a gente chegou nas semifinais também, eles ficaram em quarto, a gente ficou, o Ricardo e o Manuel ficaram em Sensacional. terceiro. Então também foi um feito bem importante para a gente, assim, mostrar essa capacidade do vôlei ali de João Pessoa ali tendo um centro forte de treinamento e preparando os atletas no nível internacional. E aí, depois de Pequim, a gente foi andando, foi um pouco, né, naturalmente desacelerando ali a parceria. E em 2009 para 2010, o Ricardo e o Emanuel decidiram encerrar, né, a parceria. Uhum. E aí, nisso, o vôlei de praia, naquela época, a gente vivia da premiação dos jogadores. A gente não ganhava salário fixo. A gente ganhava um percentual dos jogadores. Então, valia a pena naquela época para mim, obviamente, porque o Ricardo Emanuel estava em todas as finais, então os prêmios deles eram sempre muito altos e o repasse para a gente valia a pena porque nos mantinha ali e fazia as coisas acontecerem e de uma forma segura. Só que a partir do momento que eles separaram, né, essa foi uma secção grande, até em termos assim de poder ficar e pensar no futuro ali em João Pessoa, e aí a gente teve que redimensionar as coisas, né? Mas ao longo desse meu processo dentro do vôlei de praia, o Cajá, né, e o Rossini falaram: ó, Juba, você está vindo aqui, a gente tem nossos empregos aqui, você vai estar full time com a equipe. A gente tem um centro de treinamento que é inativo durante o dia. A gente dá o treino da manhã, dá o treino no final da tarde às vezes, e o centro de treinamento fica parado. Então você tem toda a liberdade de criar aqui o que você quiser. Então a gente levou para lá, começamos a colocar novas equipes de jovens atletas, sub-17, sub-19, sub-21, começamos a equilibrar isso durante o dia e colocar bastante atletas ali trabalhando nos horários que tinham entre os treinamentos. Começamos a levar o mini vôlei para o vôlei de praia. E eu tive essa ideia, assim, falei, poxa, eu vou tentar trazer Cara, que aqueles kits de demais. mini vôlei que tinha em Curitiba
Eu vou trazer para cá. Eu conversei com um amigo meu que fazia material esportivo, que era o Benê, que faz material esportivo em Curitiba, e ele falou: pô, eu tenho uns aqui que a gente usa nas gramas, nos parques da cidade aqui de Curitiba. Tenta levar para a praia e tenta ver se dá para formar na praia. E deu perfeitamente. A gente colocou uns kits de mini vôlei na praia, foi um sucesso. A gente começou assim a juntar criança e fazer um grupo de escolinha super legal, que tem até hoje, que a Nayara, que foi uma assistente minha nesse período ali das escolinhas do início, hoje ela é a comandante geral ali, chama Vôlei Grande Sacada, o nome do projeto das escolinhas, então está super espalhado por João Pessoa até hoje, existe nesse formato de mini vôlei, e são umas coisas que eu sou super feliz assim em reconhecer que isso deu certo e fico sempre muito contente e orgulhoso do trabalho que eles estão fazendo até hoje lá. E aí a gente conseguiu melhorar, potencializar todo esse centro de treinamento do Ricardo Emanuel lá. Depois que eles acabaram, eu recebi uma proposta para voltar para o vôlei de quadra, através do Mauro Grasso e da Luciana Laplata, que era a estatística do Mauro Grasso naquela época, né, que também trabalhava com a Robertinha, para voltar, ir para São Paulo e começar a trabalhar com o vôlei masculino de quadra em São Paulo com o Pinheiros Sky, que era formado lá por Giba, Rodrigão, O Marcelinho, Gustavo, aquele timaço. time Aquele fortíssimo lá. time dos Galácticos. Dos Galácticos, isso. Eu cheguei lá na segunda temporada, né? A primeira temporada foi 9 e 10, eu cheguei lá para 10 e 11. Uhum. E aí eu voltei para São Paulo, né? Tinha acabado de conhecer minha esposa em João Pessoa, ela é paulistana, conheci ela lá em Olha João só que Pessoa, a legal. gente daí decidiu casar e daí voltamos para São Paulo. E aí começamos a ter a nossa vida em São Paulo e dali para frente eu fiquei direto em São Paulo e no vôlei de quadra dali para frente. Só que nesse período do vôlei de praia, eu fiz algumas participações no vôlei de quadra com a seleção brasileira já. O Bernardo e a Robertinha Legal. precisavam de uma pessoa a mais para ajudar na parte de estatística em campeonatos específicos, campeonato mundial do final do ano, algumas coisas assim, na qual eu tinha mais disponibilidade do que as outras pessoas que trabalhavam para ela, mas estavam envolvidas com a Superliga naquela época. E eu fui ajudá-los. Também mantive esse contato com o Bernardo dentro da seleção desde do vôlei de praia. Quando eu voltei para a quadra, aí realmente eu fiquei mais próximo ainda e comecei também o meu trabalho interno ali no vôlei de praia, de quadra, né, com a seleção brasileira. Auxiliar, ajudando nos treinos, ajudando na parte estatística e tal, e também fui caminhando para dentro da seleção brasileira. E aí dali para frente foi, né, uma caminhada super legal, né? Participei com o Rubinho do Campeonato Mundial Sub-23 como auxiliar dele. Foi a primeira vez que teve um campeonato dessa categoria. A gente foi campeão mundial em Uberlândia em 2013, né? E Uhum. a partir dali a gente foi engajando cada vez mais na comissão técnica, né? Que foi andando até 2016 com 2012, né? Com Uhum. com a prata também em Londres. Depois 2016 com o ouro, né? No Rio. E, olha, obviamente, os outros campeonatos mundiais, a Copa do Mundo, que a gente participou, né? Mas foi uma experiência incrível que eu tenho até hoje, né? Depois a saída do Bernardo, a chegada do Renan também, mantivemos ali a comissão técnica possível ali, e o Renan também nos deu muito espaço de trabalho, foi também um período muito interessante de realmente já contribuir com toda a experiência que a gente tinha adquirido com o Bernardo, ajudar o Renan nesse sentido, nessa adaptação dele no vôlei ali da parte do comando da seleção brasileira, e também foi um período muito bacana. E agora, né, o Bernardo retornando, a gente também retomando aí, e trazendo novas ideias também e tentando mexer um pouquinho, que o voleibol brasileiro já identificou isso, que a gente precisa dar uma sacudida no negócio e adaptar não, ajustar algumas coisas, inovar algumas coisas, e a gente está nesse caminho agora com foco total aí para Los Angeles, e a gente vai iniciar essa temporada em maio aí da seleção, já preparando essas novas mudanças. Eu ia te convidar para ficar aqui em casa quando você viesse para Los Angeles, mas eu vou mudar. Poxa, pô, Eu calma espero que aí. esteja aqui trabalhando, talvez. Vamos tomar um café na tua casa, já tá bom. Vamos Boa. lá, Pedro. Faz uma pré-temporada lá na Flórida. Boa ideia. Ah, Juba, você falou pra gente que ficou marcado pra mim que a tua passagem pelo vôlei de praia marcou bastante, né, a questão do controle maior do planejamento dos treinos e, né, da Uhum. periodização.
e como que isso desenvolve a adaptação, né? Principalmente como você está do lado de fora, você tem todas essas Uhum. questões de tempo e tal. Então, você trouxe pra gente esses dois grandes aprendizados da praia. E aí eu queria perguntar agora pra você, com essa tua passagem grande pela seleção, que ainda rola, quais são os maiores aprendizados que você trouxe da seleção, das tuas passagens pela seleção, e que você leva, e aí a gente vai falar depois da Love Bee, mas que você leva para os teus trabalhos fora da seleção. Sim. Então, complementando essa parte do treinamento da praia, é o seguinte, a praia fica fácil porque você consegue quantificar o número de ações que o cara faz, fica muito mais fácil, né? Então, você pega lá, Uhum, o Ricardo, chegava para o Cajá lá no final do treinamento e falou, ó, Cajá, o Ricardo passou hoje 300 bolas, o Emanuel passou 300 bolas, o Ricardo levantou 250, o Emanuel levantou 200, mais sacamos controlado, né? 40, mais controlado. Daí o Cajá mesmo me falava, porque ele não ficava no treinamento às vezes, eu tinha que, né, sozinho ali e tal, mas ele me supervisionava, me ajudava ali. Então ele falava, cara, aumenta amanhã isso aqui, diminui aquilo ali, o salto foi muito aqui e tal. Então fica muito mais fácil. Na quadra é um pouco mais complicado, apesar que hoje nós temos instrumentos que nos dão Uhum, essa margem, né, de controle, né? E aí, para mim, na seleção brasileira, uma coisa que pegou muito, assim, para mim, foi quando eu cheguei, Peter, na seleção, a uhum, primeira vez que fui convocado realmente assim oficialmente ali que tal participar foi em 2013, depois da Olimpíada de Londres, que o Chico Santos saiu da seleção e abriu essa vaga e eu entrei nessa vaga do Chico. E eu me perguntava, e olha, não foi pouco tempo não, eu passei muito tempo com esse negócio na minha cabeça. Falei, poxa, fui convocado, que legal, né? Tô super satisfeito, mas tantos outros profissionais, tantos outros profissionais que inclusive são técnicos de Superliga, são técnicos de times adultos. O que acontece? Por que que eu estou aqui? Aconteceu dessa forma, né? Eu achava assim, vinha esse questionamento na minha cabeça. E eu falava, nossa, mas será, o que será que acontece e tal? E eu passei muito tempo assim, não foi a primeira só temporada, foi uma outra também, assim, eu acho que umas 2 temporadas com isso na minha cabeça. E uma coisa que eu aprendi depois de tudo isso é o seguinte, que o formato de trabalho, principalmente do Bernardo, ele, lógico, ele busca os melhores, ele reconhece também a capacidade de todos, mas o que ele busca realmente para as equipes de trabalho dele é o cara que está ali 100% disponível assim a fazer o que precisa ser feito para que as coisas aconteçam, né? E de uma certa forma eu comecei a entender isso, que às vezes assim, não desmerecendo esse tipo de atitude dos outros profissionais também, que eu qualifico eles capacitados, mas assim, eu percebi que eu falei, poxa, eu tô aqui, eu ia lá e calibrava a bola, eu ia lá e arrumava a rede, eu ia lá e limpava, enxugava, eu estava ali, atacava de braço, então estava ali, era mil e uma utilidades ali, né? Então a gente estava ali disponível e o Bernardo ele tem esse feeling, ele percebe o quanto você tem essa disponibilidade e essa vontade de colaborar e ele alimenta você com isso, né? Um episódio que eu nunca esqueço também é quando assim que eu entrei no Rexona, e a primeiro jogo que a gente teve que o Bernardo estava na partida lá em Curitiba. E eu uhum. não conhecia ele tanto, assim, não tinha uma intimidade tão grande assim. Eu lembro que acabou a partida, eu imprimi um relatório da estatística e estava com a estatística na mão, assim, no vestiário. E o Bernardo estava do outro lado do vestiário, ele atravessou o vestiário, veio assim, pô, deixa eu dar uma olhada na estatística. Falei, pô, tá aqui, né? Entreguei para ele assim. Ele começou a olhar e ele começou a debater comigo alguns assuntos assim dos números da estatística e assim do que tentar fazer, de quais Ah, que são as demais. ideias. Nossa, ó, Peter, eu me senti assim, em 5 minutos, ele podia falar assim, Juba, dá 50 voltas em volta do ginásio agora que eu estava disposto a fazer, porque eu me sentia parte daquilo, ele tem essa habilidade, entendeu? E na seleção ele também faz isso, ele faz você se sentir parte daquilo como poucos, sabe? Ele tem essa condição de mobilizar, de se agregar, valores ali que você fala, não, eu tenho que fazer, tenho que estar aqui 100%. E isso demorou um pouco para mim, assim, eu aceitar não, mas entender, ficar claro para mim que a minha condição de estar ali era para estar fazendo o que eu sempre fiz, estar dando 100%, estar me dedicando 100%. Porque ele usa uma frase que é muito clichê para a gente lá na seleção,
vamos fazer o que precisa ser feito, né? E lógico que ele sempre aperta um pouquinho mais e tal, não sei o quê, mas a gente tem que estar disponível, a gente tem que estar ali um full time ali e hoje em dia, com, lógico, algumas mudanças na metodologia de treinamento, né? Porque as gerações trocaram e tal, mas para mim ficou bem claro isso, uma das coisas que Ah, eu mais aprendi na nós seleção. vamos falar, nós vamos falar sobre a mudança das metodologias de treino, mas Uhum, primeiro vamos falar sobre Love Bee. ok. Bom, a Posso Love fazer, para mim, posso, time out. Posso fazer um comentário aqui sobre essa última parte que você falou, Jubá? Foi espetacular, cara. Eu só quero fazer um paralelo com a minha realidade aqui também e trazer uhum, uma lição da sua fala, né? Os grandes líderes o Bernardinho para mim a referência máxima e para muitos que nos assistem e nos ouvem aqui também, e eu acredito que para você também, o uhum, cara faz com que todo mundo seja a habilidade de fazer todos sentirem parte do processo que você falou aí, né? E eu também uhum, vivo essa situação aqui com o cara que eu sou head coach, o John Mayer, que é o técnico da LMU hoje em dia e que tem um podcast também, o Coach Brains Out. E esses caras, meu, eles têm uma capacidade, velho, de uhum, envolver todo mundo no processo, fazer com que todo mundo se sinta protagonista do processo e de um jeito tão sutil, tão simples, uhum, que, cara, você fala, meu Deus. Quando você se toca que você faz parte desse processo, você fala, meu, eu preciso ser assim também. Então, é uma lição para uhum, todos nós e exatamente. eventualmente comandamos nossos próprios projetos, né? O Peter lá com o clube dele na Virgínia, o meu com o meu próximo time que eu vou ser head coach, você Uhum, como head coach de uma seleção sub-23, talvez em algum momento. Então uhum, todas essas lições cabem para todos nós nos nossos níveis. Então, com as sim. pessoas que trabalham com você, façam essas pessoas se sentirem parte do processo e se sentirem autônomas o bastante para serem protagonistas também. Essa fala foi incrível, cara. Desculpa aí te cortar. Imagina. Não, e é importante isso, Feijão, você está falando, porque esse tempo eu estava pensando nisso também, em relação a isso, que sempre veio na minha cabeça essa lembrança do Bernardo, de como ele é um cara agregador e tal. E geralmente, essa é uma opinião pessoal, mas eu vejo assim, quando a gente está olhando de fora, a gente enxerga muito potencial em muitas coisas das pessoas, principalmente atletas ou técnico ou time que você vai jogar, você enxerga os potenciais ali, você fala, nossa, tem um bom atacante, tem um bom passador, tem um bom treinador, o cara é estrategista, não é? Você enxerga muitas qualidades e, lógico, se enxerga defeitos também. Mas e quando você começa a conviver mais a fundo com as pessoas, às vezes você enxerga mais defeitos do que qualidades também, entendeu? Sim, As coisas quase que se equilibram. sim, E aí eu acho que os líderes eles têm a capacidade de enxergar tudo isso, mas eles atacam o potencial. Eles atacam e falam, não, vamos perfeito. ajudar no que o cara faz. Lógico, vamos diminuir talvez o que as dificuldades, mas vamos atacar o potencial. Talvez elas até façam que as dificuldades abaixem, né? Então, Uhum. eles têm essa habilidade de focar realmente nisso e incentivar, né, muito isso daí, né? E aí, voltando ao assunto da Loveby, a minha participação aqui na Love, ela aconteceu, obviamente, também de uma oportunidade que eu tive. Eu trabalhei com o Weber em Taubaté, né? E a gente fez um trabalho super legal lá em Taubaté. A gente tinha um time super competitivo, fomos campeões da Superliga naquela época do Covid. Eu lembro que foi um campeonato muito difícil, né, pela situação da pandemia e tal, mas a gente fez um trabalho fantástico. O Weber também um treinador espetacular, um cara assim realmente que me chamou a atenção como em termos de organização, de atualização do voleibol, o que fazer as tendências de hoje em dia serem aplicadas aos clubes, porque nem sempre a gente consegue, né? Porque é uma equipe, um grupo mais heterogêneo às vezes do que uma seleção, né? E o Weber mostrou como é possível fazer isso e aprendi bastante ali naquela época com o Taubaté.
Enfim, eu conheci o Weber e depois eu encontrei com ele numa VNL ano passado e ele falou para mim, falou, Juba, eu fiquei sabendo que você não tá sem clube no Brasil, e tal. Eu falei, essa vez eu acho que talvez vai dar um tempo aí na Superliga, e tal. Ele falou, não, mas ó, surgiu uma oportunidade de você ir para a Liga Americana, tá surgindo uma liga profissional lá, feminina, e tem uma vaga no qual o Matt Furbringer aqui, que é o assistente da seleção, vai ser técnico num desses clubes. Se você estiver interessado, eu falei, vamos conversar, tal. E aí se desenrolou essa conversa e eu encarei como uma nova oportunidade, uma nova experiência até para mim vir aqui, né? Aprender um pouco mais a língua e assim entender o voleibol americano também, o formato e tal. E aí vim para cá para esse desafio, né? A gente está aqui, começamos aí esse ano um nível profissional, grandes desafios. Eu confesso assim que é uma coisa realmente bastante diferente para muitos atletas aqui, porque eles viviam sempre numa situação de college, né, na qual tem suas particularidades de campeonato, seus formatos de treinamento, e a gente está ainda em um processo de adaptação. Esse ano todo está sendo realmente um grande desafio, não só aqui em Madison, mas eu vejo o Paulo Cocco lá em Atlanta conversando com ele também se adaptando a muitas coisas, os técnicos italianos aí também se adaptando, trazendo sua filosofia, mas também tendo que fazer uma forma híbrida com o modelo americano. Então, isso é um grande desafio, mas acredito que a Lovely ela tem condições hoje em dia, principalmente né, a forma como eles montaram, eles têm hoje uma condição financeira e uma visão comercial da Absurdo. liga profissional a longo prazo. Eles querem se tornar uma Major League. Eles declararam desde o primeiro dia que nós fizemos a reunião com eles e falaram: nosso objetivo é se tornar uma Major League. Esse é o objetivo da Lobby e a gente vai trabalhar para isso. Eles estão cada dia mais fortes financeiramente, inclusive com novos investidores. Então, eu acredito que agora, juntando esse potencial tem de atletas aqui, com o capital que está sendo investido e com a cabeça aberta de todos para conseguir fazer essas mudanças e adaptações necessárias, eu acho que a Lobby tem uma tendência de se tornar uma das ligas mais importantes do mundo, porque agrega todos os fatores aí, os requisitos para se tornar como tal, né? Cara, Então, vai ser legal. Juba, você falou e eu tô muito curioso de ver realmente essa hibridização, talvez, acho que por falta de uma Uhum, palavra melhor, de vários caras, vários meninos e meninas, uhum, técnicos e técnicas de vários lugares do mundo, uhum. e essa mescla dessas metodologias com a escola americana, que é uma escola muitíssimo tradicional. Tô curioso para ver nos próximos anos como é que isso vai rolar. E a É, LoveBee eu, como entidade é uma baita de uma entidade. Para quem não sabe aqui, ó, a LoveBee, além de comandar, além de é, patrocinar uma liga profissional, elas patrocinam clubes também, né? clubes. Clubes de É. formação, clubes Uhum, aqui nos Estados Unidos é um formato diferente, mas as categorias de base, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, tem milhares de clubes, né? Que são entidades privadas, mas a LoveBee é dona de muitos clubes ao redor do país. E eles uhum, estão investindo muito nisso. Eu tive uma reunião, inclusive, com a diretora da LoveBee, que cuida dessa parte de clubes, que por uma coincidência feliz do destino, é mãe de uma atleta minha. Então eu uhum. tive um acesso um pouquinho mais próximo a nível de diretoria da LoveBee, que é fantástico. O projeto deles é fantástico. Não, Mas é. diga aí, Juba, antes de eu Não, fazer eles a minha pergunta. compraram, né? Acho que são 180 e poucos clubes É. e, inclusive, eles usaram também essas instalações desses clubes para os clubes profissionais poder Atlanta. treinar, né? No qual Uhum. a gente treina aqui. A gente treina dentro de um clube aqui que tem são 10 quadras, 5 masculinas, 5 femininas, que é o feminino chama Madtown e o masculino chama Inferno. E aí tem essas dois naipes e a gente usa, dessas 10 quadras, a gente usa a quadra para treinamento. Mas realmente o desafio é grande, Peter, porque vai ter que ser criado um modelo híbrido. Eu acho que eles não vão abrir mão de colocar o modelo americano, obviamente, mas eles precisam ter a consciência e a lucidez de que o modelo de fora tem que vir para atrair os estrangeiros, senão os estrangeiros não vão chegar.
Senão né? não traria, Porque, não deveria ter trazido é, ninguém de fora, né? Se fosse para ficar exatamente, só. e as próprias jogadoras americanas, né, da seleção, que são as que carregam mais o time, Uhum. né, Uhum. teoricamente, E carregam a liga também, né? Inclusive. e elas vêm trazendo a experiência de fora, e elas mesmas, assim, elas, em alguns momentos elas questionam, falam assim, não, aqui, por exemplo, aqui nós estamos dando treino num período só, entendeu? E aí, talvez, será que é esse o melhor modelo? Uhum. Né, que é o modelo americano esse, inclusive na seleção americana, eles treinam o período quase da manhã inteira, das 9 ao meio-dia e meio, fazem tudo e depois estão liberados. Nós tivemos que mudar aqui, assim como o Atlanta mudou também, passou a dar treino em alguns momentos, 2 períodos, e isso foi um divisor de águas. Na minha concepção, assim, a gente vê hoje a vitalidade, a energia, a condição das atletas suportarem mais a pressão do jogo e a parte física do Olha jogo, a que demanda beleza. física do jogo, é totalmente diferente. Então, eles têm que partir para um modelo desse. O outro modelo é o formato dos campeonatos. Eles estão fazendo um campeonato hoje que tem dias, tem semanas que você joga uma vez, tem semanas que você joga 2 vezes seguidas, sexta e sábado. Né? Hum. E tiveram jogos que a gente percebe também a queda de performance, porque o atleta joga lá na sexta-feira 5 sets, no sábado, para ele jogar 5 sets de volta, não é tão simples, né? Então tem toda essa questão também de repensar o formato do campeonato, as regras envolvidas com ele ali, para isso crescer realmente de uma forma interessante, mas eles têm todas as condições para fazer isso. E o que que você acha que, em termos de mercado, a Love Bee vai trazer para o voleibol mundial? Você vê, obviamente, atletas, eu acho que é um caminho mais fácil, mas e para técnicos? Então, para técnicos, eu acho que vai ser é um mercado que se abre, né? Para técnicos trazer assim, por exemplo, a estrutura que eles nos dão, a condição aqui de trabalho, a condição de, né, de moradia e tal, isso aqui, tudo bem, está tudo certo. O desafio maior é dentro das quadras, mas para os técnicos eu acho que realmente não é uma primeira vez que vai acontecer isso. Eu acho que pelo mundo aí a gente sabe de histórias e mais histórias que o cara está sozinho, tem que se adaptar, dar treino sozinho, o cara está em um lugar que não tem tanto material, que não tem a máquina de saque, enfim. E o técnico tem essa flexibilidade. Eu acho que o técnico vai conseguir, recebendo boas propostas realmente de trabalho aqui, de médio e longo prazo, vai conseguir trazer e vai conseguir adaptar de alguma forma. As atletas, existe uma questão em cima de tudo isso. Por exemplo, atletas que não vislumbram mais seleção dos seus países, elas têm uma visão, elas vêm jogar aqui até pensando assim, não, poxa, vou dar uma reduzida, o campeonato só com 6 times, um pouco mais tranquilo, tal. E tem as atletas que pensam em seleção e que precisam performar para poder suportar. Para mim, o que acontece na seleção americana é que eles vêm com um lastro muito forte da temporada de seleções e isso ajuda eles a se manterem competitivos dentro dos seus clubes. Desenvolve-se um lastro para eles suportarem tudo isso. Então, o que eles de seleções, desculpe, não, de clubes, né, que eles jogam lá na Itália, jogam fora, Uhum. isso dá um lastro para eles que eles venham para dentro das seleções, da período de seleções e eles juntos consigam desenvolver um bom trabalho ao longo da temporada. Isso vai ter que ser invertido aqui dentro, vai ter que também gerar uma condição de preparar realmente esses atletas para uma coisa mais duradoura, né? É Eu verdade. acho que os atletas americanos eles são muito fortes juntos, né? Quando eles estão nas seleções, assim, é mais ou menos um paralelo ao que acontecia com a nossa geração de 2000 a 2010 ali, que era aquela geração excepcional. Eles juntos eram, nossa, imbatíveis. Mas a gente sabe que quando eles se separaram, foi jogar um na Itália em um lugar, outro em outro lugar, já não era tão fácil eles se destacarem como eles Uhum. se destacavam juntos na seleção, né? E isso também é um processo que está acontecendo aqui. Então, eu acho que os atletas também vão ter esse grande desafio de entender, né, que vir para cá é também melhorar a condição de treinamento, se dedicar tanto quanto eles se dedicam quando eles estavam fora e os treinadores também oferecer esse tipo de trabalho, né, para a gente conseguir realmente crescer dentro da liga e fazer com que a liga talvez ter mais times ou ter um campeonato mais com playoffs em finais e Uhum. não só com 6, porque hoje nós temos 6 times que 6 estão jogando as finais.
né? Não existe uma disputa na fase É. regular ali, tenho que lutar para chegar nos playoffs e tal. Então, essas coisas eu acho que Uhum. deve acontecer nas próximas temporadas. Eu escuto muito os diretores, aí o pessoal que acompanha do lado diretoria técnica da competição já está bem alerta sobre tudo isso. E, naturalmente, as atletas mais de ponta vão se sentir atraídas por estar aqui, né? Isso, Sem a dúvida. tendência é Sem dúvida. acontecer, né? Vamos gerar isso Eu daí para eu eles. espero que as duas ligas que existem hoje, que são as mais fortes, né, a PVF e a Uhum, LoveB, uhum. se juntem algum, É, sim, eu talvez. acho que também, eu torço para que aconteça, porque a gente já viu muitas coisas no Brasil acontecerem também dessa forma. Uhum. Apareceram várias, dividiram forças e o negócio não andou, né? É. Então, eu acho Exato. que não é por aí. Eu acho que tem de juntar forças. E tinha até uma possibilidade de uma terceira liga aqui que se fala e que eu acho que Já, não é o caminho. Aí, eu três também ligas não eu acho que é acho. demais, né? Então, é uma coisa É, assim que tem que ser repensado, mas com certeza eles têm todas as ferramentas nas mãos, né, para é. conseguir enxergar tudo isso. E ninguém mais é especializado que eles em entender de ligas é, profissionais, né, a Sem dúvida. NBA, NFL, os formatos que Uhum. eles fazem, se eles reproduzirem metade disso para o voleibol, com certeza eles vão ter sucesso. Pois é, a Kerry Walsh que fundou a Professional League Volleyball, né? Professional Uhum, Volleyball League, né? uhum, A PVL, agora uhum, tá nesse movimento de fundar a terceira liga, que na verdade é a quarta, né? uhum, Que tem a Athletes uhum, Unlimited também. Mas uhum, eu acho uhum. esse movimento, não sei, esquisito. Eu não entendo É, direito. temos que aguardar. A gente tá vendo agora o final da temporada chegando, a gente vê uma mobilização maior para a segunda, para discutir a segunda temporada, e os técnicos estão sendo muito ouvidos, sabe? Então eu falo com Bom, O Paulo Coco fala, pô, tive uma reunião e sugeri várias mudanças, até mesmo em relações assim, uma coisa que para americano é comum, né? As substituições, por exemplo. Aqui Muitas. na Loveby, aqui você pode fazer 8 substituições. E essas 8 você pode fazer assim, por exemplo, duas inversões de 5-1. Então, uhum. você inverte, depois você volta, e depois você E inverte de inverte de novo e novo e volta. volta. Dão as 8. Mas só que acontece, tem atleta que não joga no fundo. Você joga com o teu time toda hora com rede É, de 3 e o atleta é, não joga no fundo. Então, pode ser que uma atleta estrangeira fala, poxa, por que eu vou jogar lá na Lopes se eu não consigo desenvolver meu voleibol para defender, para sacar? exatamente. E aí, atleta que almeja uma seleção ou almeja Uhum. evoluir, ela fala, pô, não vou. É Não o vou, mesmo, porque mesmo, nem mesmo to... problema do universitário. O universitário tem 15 É, e tem atleta que nunca jogou, exatamente. nunca sacou na vida. Exatamente, nunca Tô sacou. doido, né? Exatamente. Tem atletas que chegam aqui para a gente, vindos do universitário, que têm um comprometimento técnico na defesa e no saque. E é por Absurdo, né? isso, é claro, né? Mas eu acho que eles têm um bom senso, eles têm a possibilidade de escutar, né? Eles têm assim a disponibilidade de querer escutar Isso com mais e eu certeza. acho que a gente tem que colaborar com isso também. Eu acho que por muito tempo, a preparação de atletas aqui nos Estados Unidos, e aí falando de quem trabalha com base, o Uhum, final do processo era o vôlei universitário, né? O uhum, final do processo era o vôlei universitário, e aí no vôlei universitário, com esse mundo de trocas e atletas altamente especializados, é tão especializado que acaba gerando deficiências, né? Quando você vai lá exatamente. para o nível internacional. E aí isso acabava se replicando no nível de clubes, né? Então, pô, você é uma DS, uma Defensive Specialist, né? Então, para que eu Uhum, vou atacar? Para que eu vou isso? Para que eu vou aquilo? Então, acabou isso. Mas talvez com as ligas, ou a liga profissional, o voleibol profissional, com menos substituições, mais próximo do que seja o internacional, para chegar no meu nível aqui, que é o nível de é, clube, na categoria de base, precisa ter alguma mudança no universitário. E uhum, aí eu já não sei uhum. se isso vai acontecer ou É. quando vai acontecer. Mas, Mas Juba, você sabe, Demora, Peter, demora. demora. fazendo uma conclusão sobre isso, é a seguinte: a gente vivenciou isso um pouco no Brasil, quando a CBC começou a fazer os CBIs. A gente Hum, teve um aumento enorme de clubes participantes, e isso é um sucesso, e o mérito é todo dessa visão da gestão da CBC de fazer essa retomada de Campeonato Brasileiro de Clubes, uma coisa que veio nos suprir nos campeonatos escolares que a gente tinha antes, muitos clubes participando, muitas escolas participando e depois não tínhamos mais, ficou
um gap grande de participação de equipes de vôlei. A CBI fez isso, aumentou o número de clubes, mas eu fui uma vez fazer uma observação de um campeonato desse e eu detectei o seguinte, que alguns campeonatos as regras também estavam muito abertas, estavam muito liberadas. Então a gente via atletas já sendo líberos, jogando com ataque do fundo em categorias que não tinha a necessidade de fazer isso. Então, ou seja, a especialização precoce ali estava rolando já de uma forma assim preocupante. E eu fiz essa observação à CBV, a CBV tem um bom contato, uma boa comunicação com a CBC, e a CBC imediatamente já procurou tentar fazer algumas limitações e fazer alguns ajustes nessas regras. Eu acho que isso é super importante, né? Inclusive, um dos podcasts que eu assisti aqui foi do Fábio, né? O projeto dele em Jundiaí, né? Poxa, foi muito legal, assim, porque o discurso dele cai, assim, 100% do que a gente pensa dentro do desenvolvimento do voleibol no papo dentro de seleção, né? De não especializar, de trazer atletas mais completos. Isso era uma coisa que o Percy também já vinha detectando há muito tempo, ele, o Gersinho, o Leozinho, quando estavam na seleção, falou, cara, tá chegando cada vez mais difícil, os caras com menos capacidade e tal. Então, isso também é uma coisa preocupante, porque a gente precisa fazer isso no vôlei brasileiro, e aqui, se eles não fizerem essa melhoria, eles vão continuar sendo limitados, né? É, Em alguns sentidos, vão perder talvez alguns pontos importantes nos jogos por uma deficiência técnica, né? é, E não por um potencial, Verdade. Isso é cara, mas tem, verdade. você né? sabe, ouvindo você falar, tem uma coisa que acontece aqui, que é uma vantagem em relação ao Brasil, que é todas as mudanças de regra que acontecem nas categorias de base, elas são para o país inteiro. E isso é uma coisa Uhum. que a gente não tem padronizado no Brasil. A gente não tem nem as categorias É. padronizadas no Isso é Brasil. verdade. As federações estaduais, tem federação que tem normas técnicas, né, para limitar um Uhum. pouco a especialização precoce. Tem lugar que não tem. Seria talvez aí uma sugestão, né, a gente ter essa padrão. A altura de rede é diferente de um, Uhum. de um estado para outro. E isso pode Uhum. acabar prejudicando um pouco, né? Com certeza. Essa formação dos atletas, né? É, Mas mas a gente tem isso daí já, viu? Tem um padrão montado, a gente que já vem bom. tentando há bons anos tentar conversar com as confederações. O problema é que alguns clubes e algumas federações, elas não conseguem por causa de campeonatos, às vezes jogos da juventude, coisas atreladas à prefeitura, que a prefeitura não consegue atender a nossa exigência de um processo pedagógico contínuo, assim, né? De crescer Sim. as redes, de crescer o tamanho das regras e tal. Então, esse é um desafio, mas existe, inclusive, esse documento ele foi feito, essa proposta, após essa minha observação da CBI, e existe isso, e a gente realmente, todo ano, a gente volta a esse tema. E uma das mudanças que a gente está querendo correr atrás nesse próximo ciclo é tentar implementar isso daí. Legal. Juba, vamos ser sinceros aqui. Eu posso falar. Eu acho que você não pode, mas eu posso. As federações estaduais são horrorosas. Falta de liderança total. Mas eu não vou entrar nesse Uhum, mérito. Peter, uhum, manda bala. Juba, vamos falar de vôlei, cara. Você passou, olha só, clubes no Brasil, indoor, trabalhou na praia, seleção adulta, seleção de base e agora a equipe profissional, a liga profissional aqui nos Estados Unidos. Eu imagino que você deve ter tido que dar uma adaptada nas suas metodologias de trabalho em todos esses seus uhum. diferentes cenários, né? Acho que a minha pergunta na verdade, são duas. O que ao longo do tempo você vê nesses diferentes cenários, é, que é uma coisa que não muda no voleibol, né? E aí a gente pode talvez ficar mais no vôlei, no indoor, né? Na parte de metodologia, o que é alguma coisa que, na tua visão, se mantém ao longo dos anos e o que você vê que nas metodologias de trabalho tem mudado, né? Então, que é alguma coisa que seja padronizada, que você não, isso aqui é realmente, seja com relação a como você enxerga o jogo, as prioridades do jogo, se é que existe alguma prioridade, e o que tem mudado ao longo dos anos com relação à metodologia de trabalho. Sei que é uma pergunta bem ampla, mas Aham. Não, veja aí acho que na sua visão. sim.
Eu acho que eu divido assim, a parte da base, né? Principalmente bem o início, são coisas mais fixas, né? Você trabalha um procedimento pedagógico ali bem batido, assim, de você poder analisar ponto a ponto, fundamento a fundamento e crescer dentro dessa linha de tempo na base, né? Eu acho que o que Hum, vai adaptando e vai chegando em um momento que você precisa fazer alguns ajustes maiores ou mesclar algumas coisas, é ali do sub-19 para frente um pouco, né? Então, acho que ali o sub-15, 17, até para baixo do 15, ali as categorias bem da informação, ele tem um formato global, né? Bem global, assim, mas você tem que caminhar um pouco para o analítico também, né? Para você lapidar realmente, fazer o cara entender o que é técnica, entender como é que é o gesto, como é que é, apesar de não ter a consciência total motor ali, né? De saber como procede. Às vezes um menino que está crescendo ali, acha que o braço dele está esticado e o braço dele está aqui ainda, né? uhum, E a gente quer que o cara estique e tal, aquela velha história. Então, essa metodologia é uma coisa assim da base que eu acho que o professor, né, o técnico envolvido nesse momento, ele precisa realmente ter assim um padrão de conduta e ir para dentro daquilo ali, mas também não deixar de trabalhar o global para você poder desenvolver de uma forma geral outras habilidades que talvez nem apareçam nesse atleta no começo, né? Apareçam depois que ele certo. mostrar as suas habilidades, né? E depois, quando fica um período mais específico, ali do 19 para cima, que o atleta já vivenciou, já tem ali pelo menos uns 3, 4 anos de voleibol, você vai partindo para algumas coisas específicas, até mesmo pela especialização da posição, né? De o cara conseguir ter a consciência, principalmente na parte tática, daí mais ainda, né? O cara saber por quê e qual o sentido de fazer tudo aquilo. Então, também é uma nova fase de avaliação por parte do treinador e de sugestão para o atleta evoluir. Mas eu tenho visto assim, de quando eu comecei, né, você chega, eu era sempre fui um cara muito lá no começo tecnicista, até porque, como eu falei, no período que eu trabalhei, que eu era até atleta, o Rubinho era um cara tecnicista também. Ele gostava muito, ele se espelhava muito nos modelos russos de treinamento, nos modelos que eram atletas extremamente técnicos, né, que você começava lapidar o gesto técnico, tentar melhorar tudo isso. Isso foi sendo me formando como uma visão mais técnica. Mas ao longo do tempo eu percebi que outros treinadores também mostraram que a parte não só analítica, mas a global é importante. Você tem que ter uma mescla hoje no teu treinamento, na tua sessão de treinamento, você não pode trabalhar especificamente ali, não, só vou trabalhar o analítico hoje, acabou. Você tem que fazer uma transferência para ver o quanto dá certo. Por quê? Eu vejo que das, das ansiedades do treinador é essa. Ele traça um modelo de treinamento, aí não dá certo em 5 treinos, ele fala, não, tá tudo errado, muda tudo. Hum, E aí o cara quer mudar tudo. E aí ele vai lá e monta um treinamento para você ir lá e você vai no jogo lá e você faz errado uma coisa que você treinou. O cara fala, não tá certo, já vou mudar a minha filosofia. Isso eu acho fica muito volúvel, sabe? Essa mudança. Você tem que ter o treinador, obviamente, com o tempo e a experiência, ele vai entendendo um pouco mais isso, que o processo é um pouco mais alongado do que o imediatismo que o treinador quer. Porque, lógico, o treinador quer resultado, né? Quer ter certeza que está andando bem as coisas, está no caminho certo. E às vezes até por pouco feedback que o treinador recebe, né? Porque é uma luta ali, né? Principalmente no Brasil, o cara sozinho batalha e corre para lá e corre para cá e faz, ele não consegue ter tanto esse feedback, né? Então, eu acho que o treinador tendo essa capacidade, e isso eu mudei, e hoje eu consigo tentar arrumar o treinamento em função a isso, falar, vou fazer esse período aqui, mas no final eu tenho que ver se isso está sendo transferido. E se não for, tem que ter paciência, insistir mais algumas vezes para ver até que ponto vai. Falo isso por quê? Porque eu vejo hoje formatos de seleções de campeões olímpicos, seleções campeãs olímpicas, que partem de um formato global, que fazem atletas hoje aprenderem a atacar uma bola alta, aprenderem a levantar uma bola que não é dele, que era do levantador, mas ele vai lá e faz com capacidade. E isso não é só na parte específica do treinamento, não é só você jogar a bola para o cara e falar, aprende a tocar lá para a ponta a bola
e aprende a atacar a bola alta. Não, tem que ser vivenciado no momento do jogo, no momento de pressão, no momento de realidade do jogo. E você tem que tentar reproduzir isso, pelo menos um pedaço do treino, você tem que tentar fazer isso, né? Seja em 2 períodos, ou seja, em um período só que você divida teu treinamento e possa fazer. Mas é um grande desafio, e uma coisa que hoje eu percebo com um pouco mais de cuidado esse sistema de Que treinamento. legal. Que legal. Feijão, a gente fala isso aqui ou não? Quase nada. E é legal que você trouxe isso, Jubá, e eu vou relacionar com o que você falou lá no começo, que o Rubinho estimulava vocês a jogar na rua, né? Uhum. E o nosso Exatamente. mestre Fábio Correia fala da pedagogia de rua, que é nada mais, nada menos do que você Isso. vivenciar as diversas possibilidades motoras É. que um jogo não não formal pode te oferecer, e hoje É, em dia a gente tem que reproduzir isso no nosso treino. diferentes Sem dúvida. ambientes causam diferentes restrições, diferentes adaptações. Aí o atleta fica mais inteligente, né? Uhum. E a gente tem que trazer a rua para dentro do ginásio, porque as crianças não jogam mais na rua, não tem mais. Exatamente. Estão cada vez menos tendo essa vivência de brincar de vôlei. É. O brincar de vôlei um método que está cada vez mais difícil da gente Você vê, a encontrar, né? seleção francesa, ela brinca de vôlei nas férias. O tempo inteiro. Eles têm um campeonato, um quarteto na praia, que os jogadores da seleção adulta, eles vão Ah, jogar o quarteto, é. se divertir lá, e eles jogam 3 contra 3, 4 contra 4, e ali eles atacam uma bola na diagonal curta para os caras defendem com o braço assim, defende assim, Uhum. tudo bem, pô, não é técnica, mas pô, é recurso, os caras desenvolvem recurso, entendeu? A Exatamente. gente É. aumenta a condição, né, o repertório dos caras, o repertório Repertório motor. motor dos caras, enfim. E a gente tem que desenvolver isso. Isso também é uma frente que está se abrindo dentro da seleção. E eu lá em Campinas também tive a possibilidade de trabalhar um período também olhando um pouco e ajudando a coordenação da base. Eu conversava com os treinadores da base, falava, vamos estimular, vamos fusar o taquaral ali que tem as quadras de areia, traz a molecada no sábado de manhã e faz um torneio com eles, jogando todo mundo com todo mundo, fazendo essa coisa, porque isso acontecia na nossa época lá, como eu falei, as referências nossas de jogadores, final de semana o Giba estava jogando vôlei de praia lá dentro do clube dele lá, o Emanuel também estava lá, e tantos outros que eram do mesmo nível, estavam lá desenvolvendo outras capacidades, outras habilidades, e levaram a eles ao alto nível, né? A gente Olha só, acredita muito nisso. essa lição. Eu falo sempre, professor, professora, brincar de vôlei é muito mais sério do que se imagina. Gestor, gestora, se você vê o seu professor deixando as crianças brincarem de vôlei no treino, antes de repreender, pergunta pro professor, pra professora, por quê? Porque brincar é muito, muito, muito importante. Juba, última pergunta antes da gente ir pro nosso ataque e defesa. Cara, como é que você estuda? Você tem alguma rotina de estudos? Onde que você vai buscar conhecimento? Como é que funciona essa questão dos estudos? Porque assim, você tá falando com dois caras aqui que a gente é meio, bom, dá pra ver aí, né? A gente gosta de estudar. O meu Então, tá como é que vazio aqui, estou preocupado, vou A tampar. gente, a gente tem um podcast só para isso. o motivo principal é pra gente aprender. Então, como é que você estuda? Tá, vamos lá. Então, primeiro, hoje em dia, né, a demanda de estudos contra os adversários aqui no nível Uhum. profissional, a gente estuda muito com as plataformas de estatística aqui, né, de análise de vídeo e tal, que Volleymetrics, a, tudo. a gente usa hoje aqui, a gente está usando a VolleyStation, que é uma nova plataforma, uma plataforma polonesa que veio para competir com o Data Volley, Não dá né, trabalho. e é uma boa plataforma, a ideia deles é tentar fazer com que seja tudo online. Por exemplo, hoje no vôlei profissional aqui, a gente não tem o estatístico nem no fundo da quadra, nem no nosso banco digitando dados. Os dados vêm de um cara lá da Polônia que está assistindo online e já está digitando e os dados chegam para a gente no banco, né? Uau. Caraca, Então, demais. eu tenho um recado para dar para os O estatísticos, estatístico não os tá meus mais na queridos quadra. amigos estatísticos, eles já sabem isso, a maioria deles, porque eles acompanham essa evolução. A tendência é que os caras, se o VolleyStation hoje dominar um pouco mais o mercado, a tendência é acontecer isso. Lógico que eu não acho confiável nesse sentido, porque o estatístico hoje é uma pessoa próxima, uma pessoa que sabe as suas tendências, as diretrizes que você dá ao treinamento e também a
a eficiência, o que que é passe perfeito, o que não é, às vezes a gente fica dependendo de uma avaliação subjetiva Juba, lá do cara lá da Polônia, né? Então eu eu acho que tenho, o eu tenho uma estatístico não observação. pode sair, não pode ser Eu algum. tenho uma observação sobre Eu tenho isso. uma outra depois também. Vocês se Ah, lembram que, e aí isso passou na televisão, tudo, quando a uhum, Alemanha, aquela Alemanha do futebol, uhum, acabou com o resto do mundo, inclusive com a gente, o centro de estudos, né, de dados que os uhum, caras desenvolveram lá na Alemanha e quanto que os caras captaram dados. E do mundo uhum. inteiro, e o tempo inteiro, e esse banco de dados serviu para a Alemanha chegar lá no título da Copa do Mundo de futebol. Você não acha que tendo esses estatísticos lá na Polônia e a plataforma crescendo, os caras fazendo análise de todo mundo no mundo inteiro, os caras não estão fazendo no vôlei polonês a mesma coisa que a Alemanha fez no futebol? E isso pode ser, ó, ficar de olho aberto, galera. Mas Não, mas é isso aí. eu tenho uma outra, tem uma outra linha que está sendo desenvolvida, que é inteligência artificial, hein? O Ball Sim, Time tá aí, sim. galera. O Ball É, Time faz é. análises profundas, complexas, com estatística, com Uhum, quebra, tudo Cara, que o Datavolo. cada ano tá é, melhor. E Cada cada ano ano tá tá eu, melhor. melhor. eu Daqui a pouco não acompanho vai aqui. existir, não vai existir essa Uhum. pessoa para digitar. Sim, sim. É, nem a pessoa para digitar, o robô vai É, fazer tudo. É, a gente robô vai fazer. acompanha aqui os treinamentos com o Ball Time. Então, os treinamentos a gente usa Ball Time. Certo. E os jogos a gente está usando Volley Station. Mas o Data Volley também é uma boa plataforma. Uhum. Mas, assim, eu acho que você tem razão. Acho que eles estão captando cada vez mais informações. E é isso, né? O problema é esse, que o formato que eles interpretam lá, as ações, talvez seja diferente do que a gente interpreta. Ele passa a não ser interessante para a gente, né? Sim, Então, por isso que eu acho que a gente não ter o estatístico do lado, que a gente alinha as ideias, alinha os conceitos os né, de critérios. performance, de critérios aqui, eu acho que Não é vai ser mais interessante. difícil. E a gente vai lutar sempre para que não aconteça Tem isso. o ponto Mas até que positivo e o ponto. ponto negativo, né? Os pontos É, positivos e é. negativos. Exatamente. Então, eu uso essa plataforma para estudo dos adversários aqui. Isso me toma mais tempo, porque a gente leva mais tempo para fazer essas coisas. E aí, em termos de treinamento do dia a dia, eu tenho um período do ano que é fantástico para mim, que é quando eu estou em Saquarema trocando com os treinadores das seleções lá, ou treinadores que vão acompanhar os treinos, né? Porque quando eu estava na Superliga é mais difícil. Eu estava em um clube, conversar com um cara assim, às vezes não dava tanto tempo e a gente não tinha tanta facilidade assim. E agora, aqui, eu consigo acompanhar através de vídeos, que é pouco um acesso um pouco mais rápido, né? Eu olho, vejo ali algumas coisas que as pessoas estão fazendo, mas o meu grande momento de crescimento, assim, de análise de o que fazer em treinamento e tal, não sei o quê, é em Saquarema, quando a gente divide, que os treinadores que estão ali, né, sendo técnicos da seleção, a gente senta na mesa e bate papo, ou treinadores que vão acompanhar lá, que estavam na Superliga, também tem esse momento de poder sentar e a gente conversar durante após refeições ou pós-treino, a gente troca ideia, e eu acho que é um super crescimento, assim, sabe, uma coisa super legal, e inclusive a gente está tentando também fazer uma tentativa de restartar um projeto de técnicos de referência que a gente tinha na confederação há um Ah, tempo lembro atrás. A gente disso. convidava e Legal. fazia como se fosse um simpósio lá, trazendo esses técnicos referência, né? Cada estado mandava o seu e a gente fazia um grande debate. Isso é uma coisa que está se ventilando internamente para tentar retomar essa tentativa de conexão entre os técnicos, né? Então, esses são os meus objetos de estudo hoje em dia, especificamente do voleibol. E, lógico, a gente sempre está lendo alguma coisa, pegando algum livro, tentando tirar algum um ensinamento disso, seja da área esportiva, ou seja da área pessoal, da área, Ah, né? nós vamos falar sobre isso. Acho Nós que vamos Chegar falar no tem sobre muita momento isso. A gente coisa. vai nerdola. chegar lá. Mas, ó, olha Inclusive, só. assim, tem muita coisa Manda. legal para estudar. Hoje tem muita plataforma boa para Hum, estudar, só não estuda quem não quer, É Exato, né? verdade. exatamente. Ô, César Feijão Benatti, você que vai dar o número pra gente. A gente podia ficar mais quanto tempo aqui ouvindo o Juba falar? Mais 11.453 horas. Que é isso? 11.400, cinco dígitos, hein? Olha lá. Cinco dígitos, Porra. cinco Mas dígitos. Ó, O campeão espetáculo. olímpico merece cinco Cinco dígitos. dígitos, exatamente. Então, mas a gente precisa seguir. obrigado. Juba, então a gente tem aqui agora
uma série de 11 perguntas que a gente vai perguntar para você. Você responde aí como você quiser, para a gente vai te conhecer um pouquinho mais pessoalmente. Então, galera, se liga aí que é a hora do quadro Ataque e Defesa. Tá pronto? Preparado? Vamos lá. Vamos lá. Pergunta número 1, Juba, conta pra gente um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Eu acho que o marcante da minha vida como profissional foi o ouro olímpico no Rio, né? Isso eu acho foi um momento muito especial, a gente ganhar uma medalha de ouro dentro do nosso país, da maneira como foi ainda a Olimpíada, a gente ali com a faca no pescoço o tempo todo, Porra, sem poder perder, desde o Inesquecível. último jogo da primeira fase. Então foi um momento muito marcante. Mas assim, eu sou muito agradecido e eu acho que para mim, todas as oportunidades, como eu falei algumas vezes aqui que apareceram na minha vida, eu tive excelentes pessoas me ensinando, excelentes profissionais, excelentes pessoas que me ensinaram. Eu tirei de cada um deles, não só como treinador, mas como atletas, ensinamentos assim que eu carrego, sabe? Assim, treinadores lá de Curitiba que foram realmente, por exemplo, treinadores que começaram com o Emanuel, começaram com o Giba, começaram com tantos outros lá que ensinaram esses atletas a jogarem vôlei, hoje estão lá ainda. A gente sempre, né, esteve muito próximo dessas pessoas, porque a gente aprendeu muito e aprende, continua até hoje aprendendo muito. E o próprio Emanuel, né, um cara que é espetacular, um cara, um exemplo de pessoa, atleta, conduta, tantos outros atletas dentro da seleção brasileira que eu aprendi muito também. Então, foram esses momentos muito especiais que me levaram a moldar como eu sou profissionalmente. E obviamente que, né, toda essa minha história nada se consolida se eu não tivesse uma estrutura familiar, uma família por trás de tudo isso, me dando todo esse suporte e me ajudando nesses momentos de crescimento. Para mim é tudo muito especial. Espetáculo. maravilha, maravilha. Espetáculo, muito bom. E ó, vou te falar, em Curitiba, no início no meio da década de 90 ali, era tipo o Silicon Valley do voleibol. É Impressionante, verdade, cara, quanta gente boa saiu de lá. é Espetáculo. verdade. Juba, segunda pergunta aqui do nosso Ataque e Defesa é sobre livros. Então a gente chama aqui de carinhosamente Momento Nerdola, porque nós somos nerds que gostam muito de Uhum. estudar. Então, quais são os seus livros preferidos, ou os livros de cabeceira, ou alguma coisa que você está lendo no momento? Bom, hoje eu estou tentando ler alguns livros aqui. Um livro que eu estou tentando ler em inglês aqui é uma luta diária para mim, isso ainda. É do Bob Knight, né? Um livro que eu tenho aqui que eu estou tentando ler, do Bob Knight, um treinador de basquete. O cara era até meio firme, assim, com os atletas, né? Mas Era um foda. cara. Ele era muito pesado, assim. Então, é só por curiosidade mesmo. Mas os livros referências para mim. O primeiro deles que eu adoro é um livro que chama Garra. Não sei se já ouviram falar Grit. de Aham. uma. Que é fantástico esse livro, né? É um livro de. Até eu tenho aqui o subtítulo do É, livro. É, deixa eu ver se eu acho aqui no celular. É o É, da Angela Duckworth. isso. É, Garra, deixa eu ver. O Poder da Paixão e da Perseverança, da Angela Para exatamente. quem tá Esse no livro YouTube, tá aqui, ó. é espetacular. É Esse muito bom. livro É muito é bom. muito bom porque você fala sobre talento, sobre perseverança, sobre o atleta que treina pra caramba, que tem que treinar pra caramba para ficar em alto nível, e o cara que é talentoso e está perto do alto nível já o tempo todo. Quem que vai te dar mais sucesso? Quem vai representar mais? Isso é muito interessante. Outro livro é O Poder do Hábito, que eu li também, eu achei fantástico. E Coach Key, né, que é o famoso treinador americano aí de tantos jogadores, e uma série de livros do Daniel Kahneman, que é um cara fantástico, o inteligência cara que, emocional. né, Inteligência emocional. inteligência emocional, como é que é o rápido devagar, né? Uhum. Os livros dele Uhum. são extremamente interessantes. Você reflete muito sobre a maneira de você pensar, de você não tirar uma resposta tão imediata, de você analisar um pouquinho mais, 5 segundos a mais, 10 segundos a mais, você Uhum. já muda um pouco o conceito. Isso são coisas muito Espetacular. bacanas, né? Então, dele e de um britânico que chama Kay Robinson, eu acho que é. Acho que ele foi condecorado pela rainha. Ele reformulou o sistema educacional na Inglaterra Educacional. e ele é sempre chamado para fazer
Você novas sabe que eu tô intervenções em outros muito países. querendo ler esse livro do cara. Eu conheci ele num Aham. TED Talk. O TED Tem, Talk tem Exatamente, dele um eu foi o vi mais isso. TED É assistido Talk da antigo. dele. história. É espetacular, cara. É, Não foi, é Espetacular. muito é, legal. não É foi o muito São TED bom. coisas Talk que dele abrem um que. pouco, sabe? Não foi o TED Talk dele que foi o mais assistido da história? Eu acho que é. Eu Eu acho que acho que sim. Do tem uma Sir coisa. Ken Robinson. É, Putz, é Ken muito Robinson. bom. É Então, muito Muito bom. bom. é muito bom. Então, esses livros, né? Daí, obviamente, dos livros do lado do esporte do Bernardinho é fantástico, né? Geralmente de biografia, assim, autobiografia, são mais legais de ver, né? Mas os que eu mais me apoio são esses aí que eu tenho, são mais recentes para mim aí, que estão mais fervilhando na cabeça Você vê, ultimamente. Excelentes mais um livros. olímpico que se preocupa com as questões que não são óbvias, né, que não são Uhum. triviais. Então, professora, estuda, menina, estuda, menino. O problema é que alguns livros, né, eu lembro lá na época, o Rubinho também estudava lá, quando ele era estudioso da Rússia. Se você reproduzir, principalmente na parte física, se você lê no livro, se quiser reproduzir, você mata os seus atletas, porque você tem que ter um bom Exatamente. senso, obviamente. É, Então, essa adaptação de tudo que você absorve e soltar para os seus atletas é super importante também. Muito bom, espetáculo. maravilhoso. Puta insight. Juba, próxima pergunta. Hoje, você tem mentores, ou mentor ou mentores? E se sim, quem são? Uhum. Bom, eu tenho que falar de alguns mentores aqui, obviamente, Manda bala. Bernardo, Rubinho, né? O próprio Horácio de Leu é um cara, para mim, assim, um cara Nossa, bacana demais, fantástico. né? Um cara, são pessoas assim que eu convivi nesses últimos anos, né? Profissionalmente, e são pessoas assim realmente que hoje a gente tenta conversar, a gente escuta bastante. Mas eu tenho um mentor que talvez possa até incluí-lo nesse momento de mudança de vida. Eu tive uma fase que eu fiz um coaching em São Paulo com um cara que se chama Sérgio Chaia. Esse cara ele foi CEO de algumas grandes empresas multinacionais em São Paulo, porque simplesmente ele queria provar para o pai dele que ele ia se tornar um CEO de uma empresa antes que o pai tivesse se tornado mais novo que o pai se tornou um CEO nessa condição. Por quê? Porque ele queria ser jogador de futebol e o pai falou para ele: não, você não vai ser jogador de futebol, você vai estudar porque você vai ser alguma coisa na vida. E ele ficou muito indignado e falou: tá bom, então eu vou ser alguma coisa na vida, eu vou provar que você mais cedo que você foi. E depois que ele fez tudo isso, ele decidiu virar coaching de CEOs no Brasil e fora, alguns Ótimo. fora também. Mas ele sempre quis enveredar para o lado esportivo. E eu fui colocar, entrei em contato com ele através de uma pessoa da minha família e eu comecei a fazer um coach para o lado esportivo e ele tentando me dar conselhos. Então, chegou o momento de um processo lá que ele fez umas avaliações com pessoas que tinham que falar de mim. Eu tinha que mandar esses questionários, as pessoas respondiam para ele e ele notificava isso e quantificava. E no dia que eu fui encontrar com ele, ele olhou para mim e falou assim: Juba, você tem que botar mais fé no teu taco. Essa é a mensagem que eu tenho que falar com você. E aquilo para mim foi uma coisa assim, não que eu não botava fé, mas eu podia usar um pouco mais, podia querer um pouco mais, sabe? E ele foi uma pessoa super especial. Para mim foi um momento assim, comecei realmente a dar passos mais, não ousados, mas passos mais firmes para frente, tentando desbravar mais. Para mim foi muito legal. E até hoje eu encontro com ele, assim, para tomar um café, a gente bate papo e tal. É sempre muito motivante para mim esses momentos. Que Mas, espetáculo, basicamente, para cara. mim, os meus Mas mentores sensacional. são esses caras que eu convivo aí profissionalmente. Muito bom. Muito bom. Juba, a próxima E pergunta é a amigos, seguinte. né? Conversar com os amigos é sempre uma mentoria muito agradável, que eles são A sinceros com gente, a você, gente, né? a É. gente concorda É, 200% com é, você em relação a isso. exatamente, com Muito certeza. bom. Juba, a próxima pergunta é a seguinte: se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, o que que seria e o que que é esporte para você? Bom, vou começar pela última. O esporte, para mim, é uma ferramenta de inclusão, uma ferramenta de educação, uma ferramenta que você Interessante. abre a cabeça das pessoas e mostra o mundo para elas como uma visão coletiva, uma visão participativa de um todo e não só olhando para si mesmo, né? Então, eu acho que o esporte ele gera tudo isso, ele gera esse desafio, ele prepara para o mundo. Eu acho que é uma coisa tão importante quanto a educação, né, dos jovens e tal. E o que eu mudaria no esporte, eu acho que hoje era tiraria talvez o peso
das políticas que são feitas dentro do esporte. A política que eu digo por interesses pessoais, a política por visões extremamente só financeiras ou do poder, né, tomada do poder e tal, que não, infelizmente isso não transita só no âmbito esportivo, mas se no esporte pudesse mudar um pouco isso, eu acho que a gente conseguiria ter menos preconceito, ter menos racismo, ter mais igualdade, mais possibilidades de oferta para muitas pessoas. Então, eu gostaria muito que a política tivesse um peso, não deixasse de existir, mas ela tivesse um peso bem menor do que ela tem hoje no esporte. Cima e embaixo. Precisamos trazer de volta a visão um pouco mais romântica do esporte, né? Exatamente. Espetacular, muito bom, muito bom. Juba, a próxima pergunta. Você tem algum arrependimento? Se você tiver, não tem problema se não tiver, mas se você tiver, qual que é o seu maior arrependimento? Eu acho que não é um arrependimento. Eu acho que se a gente falar que depois de tantas oportunidades que eu recebi na vida, eu falar que eu estou arrependido, eu acho que seria muita sacanagem, né? Então, eu acho que não é arrependimento, mas algumas coisas eu mudaria no início da minha carreira, talvez em treinamento, talvez a forma como eu vislumbrava os atletas que estavam ali, sobre a minha gerência, né? Muitas vezes talvez eu tenha sido duro com alguns, por muitas vezes não muito, né? Não enxerguei talvez todo o potencial, ou não enxerguei o lado do atleta nesse sentido. Eu acho que eu mudaria isso, mas não é um arrependimento, eu acho que é um ajuste e uma coisa que fica muito para os atletas e para os técnicos, né? A lembrança, a gente é professor acima de tudo, né? Essa lembrança do teu professor que te ensinou a ler e escrever, do teu professor de educação física lá na escola, você Tá. lembra, você tem que lembrar, tem que gerar isso para o teu atleta, ele lembrar do teu treinador, que muitos lembram, obviamente, muitos lembram e são bem lembrados, mas eu gostaria muito, assim, que talvez atletas que talvez eu tenha hoje a certeza que eu talvez apertei demais, gostaria que eles tivessem mais boas lembranças minhas do que lembranças ruins, né? Então, talvez fosse isso que eu mudaria por um arrependimento pequeno. Boa. E aí, virando a moeda, qual que é o seu maior orgulho? Meu maior orgulho, meu maior orgulho é poder ter essa carreira profissional que eu consegui ter até hoje, né? Poder ter feito boas amizades, aprendido com muita gente, é, conseguido enxergar tenha conseguido enxergar as qualidades das pessoas e poder absorver isso das pessoas e trazer e adaptar para a minha vida, né? Acima de tudo, como eu falei, eu sempre tive ótimos profissionais trabalhando comigo, tive super oportunidades de estar perto dessas pessoas, atletas também, e a família, logicamente, né? Como eu falei, é uma base muito forte para mim e eu acho que também nos ensina dia a dia, né? Quando a gente é marido, depois quando a gente passa a ser pai, depois a sequência da vida vai nos ensinando a cada fase, né? E a gente tem que sempre absorver o melhor de cada fase disso e para mim é muito bacana isso. Boa, show. Muito bom, muito bom. Juba, agora um segredo, hein? Ou Ixi. alguma coisa que ninguém sabe. Então, ninguém sabe, ou pouca gente sabe, ninguém sabe que o Juba. Pouca gente sabe que o Juba é muito extrovertido, né? Meus amigos, assim, de lá de Curitiba, que eu tenho pouca convivência hoje pela demanda de trabalho e por estar morando fora de Curitiba, mas sou uma pessoa muito extrovertida, gosto muito de me divertir, gosto de sair com meus amigos, de falar besteira, de conversar, de fazer palhaçada. Me sinto muito à vontade, inclusive a gente conversa em casa mesmo, assim, que quando eu estou perto deles, eu até viro uma outra pessoa, que eu acho que talvez seja até bom, né? Porque é o momento de você dar Uhum, uma desconectada. Então, sem dúvida. apesar de eu ser dentro das quadras, às vezes, assim, eu não sou muito de ficar dando risadinha e tal, mas sou uma pessoa bem extrovertida, gosto bastante de fazer brincadeiras e tal e levar a vida com mais leveza. Maravilha. Muito bom. E você mencionou a família, então a próxima pergunta é essa. Complete a frase. Família é? A família é clichê já, né? Tudo, né? Uhum. A gente faz tudo por eles, né? Recentemente, semana passada, eles estiveram aqui comigo no feriado do Carnaval, passaram uma semana comigo, foi uma coisa Delícia. fantástica, experiência para eles, né? Minha esposa veio com os meus dois filhos aqui. A gente sente tanto prazer em estar perto deles a cada momento e ver eles crescendo e tendo que a gente oferecer mais
experiências novas e eles prontos para absorver tudo isso, a gente sabendo que a gente está contribuindo para os nossos filhos e também criando laços mais fortes, não só com os filhos, mas também com a esposa e com todo o enredo em volta, o familiar. Para nós é muito importante, para mim ela é fundamental, né, para a gente continuar nessa caminhada. Boa. Eles foram passar um calorzinho com você aí uma semana. Pois é, mas olha, eles pegaram um dia só de frio intenso que nevou aqui, e meus filhos ficaram 2 horas brincando na neve, Que legal. se divertindo, Quanta e foi experiência. muito bacana, assim, esse Ah, momento para eles, com certeza vai ficar na memória. sem dúvida. Espetáculo. Juba, próxima pergunta. Você tem alguma pergunta pra gente? Poxa, tem uma pergunta para vocês. Vocês não pensam em Manda. parar esse podcast nunca, né? Pelo amor de Deus, porque isso é uma plataforma de utilidade pública esportiva. Vocês não podem pensar em encerrar isso tão cedo, correto? Tá certo. Fala. Tá Tá certo. certo. Tá Tá certo. certo. Não, olha, isso- A gente, estão a de gente É gosta. um parabéns, projeto com data de início só. É verdade. exatamente. Isso Se a sendo. gente precisava muito disso daqui, a gente precisa muito debater mais voleibol dentro do Brasil, né? A gente troca muito pouco dentro do Brasil, os treinadores não têm essa disponibilidade e às vezes não têm a intenção de fazer isso, infelizmente, mas a gente tem que desenvolver muito. Isso é um lado que a gente tem que crescer muito, né? Talvez criar uma associação mais ativa de treinadores, um momento de um simpósio anual, alguma coisa que a gente enxerga, vê aqui acontecendo nos Estados Unidos, vê Cara, sempre foi acontecendo meu na sonho fazer Argentina. isso, cara. Do lado da Argentina do lado do nosso país tem um país que faz isso com muita qualidade, né? Eu já vi alguns simpósios argentinos que estava Júlio Velasco, Weber, Marcelo Mendes, Horácio de Leu, poxa, tantos outros ali, né? Participando, só fera. E a gente pode Quem fazer sabe a gente talvez não igual consegue ou criar melhor. uma versão brasileira da AVCA. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é um sonho realmente também É. meu, de um dia Imagina. tentar É. construir isso. Mas respondendo a sua pergunta, Juba, não, a gente não pretende encerrar. Como É. o Thank you Peter very falou, much. é um Projeto projeto com apenas com data de data de início início. só, né? A gente ama fazer isso, cara. Maravilha. Quando a gente começou, a gente falou, vai ser legal, mas tá sendo 1 milhão de vezes mais legal. Né? Muito bom. Contem sempre comigo Valeu, para o que obrigado. precisar aqui também. Valeu Boa. mesmo. É, Juba, agora a gente, obviamente, está fazendo esse projeto e a gente acredita o nosso sucesso muito, totalmente, basicamente totalmente aos nossos convidados. Então, para a gente continuar crescendo o nosso projeto, indica aí para a gente 2 pessoas para a gente ter uma conversa legal como essa. Ó, eu ia indicar já os convidados que vieram aí, né? O Rubinho vai participar e tal. Então, eu indicaria também, tem um grande amigo meu que hoje está na coordenação da base feminina do Minas e teve um período aqui de 20 anos nos Estados Unidos, que é o Edgar, o Dega, Meu Dega, né? Dega, Ele trabalhou aqui por 20 anos, eu acho que ano Dega, passado ele retornou para o parceirão. Brasil e hoje ele está lá no Minas Tênis Clube. Eu acho que ele poderia trazer muitas ideias, comparando também o sistema americano com hoje o que ele enxerga dentro de um grande clube que é o Minas Tênis, né? E vendo tudo o que acontece nesse contexto, eu acho que ele seria um excelente nome, né? Os estatísticos sempre é muito bom de trazer, porque eles têm dados, né, informações recentes sobre tudo que está acontecendo no voleibol atual. Então, o Ori, com certeza, é um nome a ser também procurado, talvez, para, né, trazer essas informações, né? E eu acho que é basicamente isso, né? A gente tem vários profissionais, eu gostaria de citar tantos aqui, mas eu ficaria com esses dois nesse momento e depois, se eu lembrar de mais alguns, eu mando para vocês, aí Manda escrevo lá no WhatsApp. no WhatsApp. Boa. Beleza. Juba, a gente, como você percebe, a gente está nesse projeto com que teve Uhum. apenas data de início, a gente quer expandir cara, cada vez mais tem mais gente assistindo, mais gente comentando, mais gente consumindo o conteúdo que para nós poxa, a gente começou esse projeto querendo aprender e deixar um registro dessa conversa que a gente tem com os nossos convidados para que outras pessoas pudessem aprender. Então, as pessoas estão cada vez mais voltando e assistindo mais, e mandando
os feedbacks pra gente. Cara, tem desde o professor lá do interior do Brasil até campeão olímpico que acompanha a gente, atleta, pai, entusiasta. Deixa um recado para toda essa galera. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é mais ou menos uma mensagem que às vezes eu falo para meus filhos quando eles estão brincando entre os amigos e algum amigo não está satisfeito com a brincadeira. Eu falei, a brincadeira boa é quando todo mundo se diverte, né? Essa é a brincadeira boa. E a nossa brincadeira aqui também é quando todo mundo se diverte, entre aspas, Hum, aprende, né? Então é uma troca, realmente aqui é um espaço para a gente aprender muito, conversar bastante e aprender muito dos dois lados, né? É, eu acho que esses profissionais eles têm que ter ciência de que eles têm um valor enorme sobre o desenvolvimento do voleibol brasileiro, né? A gente não se, nós da seleção brasileira temos total consciência de que a formação desses atletas começam com esses profissionais lá do interior, lá de longe e tal, e não dos atletas que completam a formação nos grandes clubes, que também é importante, e esses clubes são importantes para esse processo, mas esses profissionais às vezes estão nas coxias ali, né? Estão um pouco mais distantes, não estão aparecendo tanto, mas eles são extremamente importantes. O trabalho deles é extremamente valorizado pela nossa concepção de voleibol dentro da seleção brasileira. A gente sabe o valor de cada um. Se a gente pudesse atender e pudesse levar todos ali e participar, eu acho que a gente faria dessa melhor forma. É, lembre-se, esses profissionais também, que hoje a gente falou aqui de muitas medalhas. Eu tenho 4 medalhas olímpicas, 2 na praia e 2 na quadra. Para mim, o mais importante não é a medalha que a gente bota no lado de fora do peito, mas a medalha que a gente leva lá dentro do peito, que é a lembrança de que você fez um bom trabalho, que você criou boas pessoas, que você transformou a vida de muita gente, que você está fazendo com que os caras não sejam só atletas, mas sejam seres humanos melhores, sejam pessoas melhores e até mesmo virem profissionais fora da área esportiva de boa qualidade, entendendo melhor como funciona o relacionamento interpessoal, né? Então, eu acho que isso é realmente um grande valor que vocês têm, uma ferramenta que vocês têm, uma habilidade que a gente não pode perder e deixar de exercer essa função. Obrigado demais por vocês estarem junto com a gente, fazendo esse voleibol se desenvolver cada vez mais dentro do Brasil. poxa. Valeu. Juba, ouvindo você falar, cara, não tem como, nesse tempo que a gente ficou aqui, não tem como não desejar a você mais sucesso, mais conquistas. Obrigado demais por ter investido e separado parte do teu tempo aqui para vir conversar com a gente, para vir, eu acho que agora a gente pode falar, né, para vir conversar com a gente e com o Brasil. E Uhum, por que não além do ótimo. Brasil? Muito obrigado, Uhum. cara. Desejo muito mais sucesso, mais conquistas, muita saúde, muito tempo de qualidade com a tua família. E, cara, que os voos sejam cada vez mais altos. Obrigado demais. Jubá, da Obrigado, minha Peter, eu que parte, agradeço. cara, obrigado por toda a contribuição que você já deu ao nosso esporte e toda a contribuição que ainda está por vir, tanto na quadra como na praia. Eu que tenho boa parte da minha carreira também na praia, aprendo demais e a sua experiência, tudo que você passou aqui para a gente hoje foi fantástico, cara. Muitos insights maravilhosos. Eu anotei 2 páginas completas aqui e com certeza vai ser as pessoas que assistirem e ouvirem a gente vão pegar essas lições para eles também. Sucesso aí na Love Bee com o seu time aí de Madison, que vocês consigam alçar grandes voos aí, que essa liga realmente consiga decolar com a sua ajuda, com a sua experiência também. E boa sorte aí na continuação da seleção brasileira, que tudo que você faça na sua carreira tenha muito sucesso. Nós somos grandes fãs de você antes de longe e agora mais de perto, tendo essa relação mais próxima que a gente criou. Então, Juba, obrigado, cara. Valeu mesmo e sucesso aí, meu amigo. Espero que a gente se encontre pessoalmente em breve. Com certeza. Obrigado, Feijão. Obrigado, Peter, novamente pela oportunidade. Poxa, para mim é sempre um motivo de orgulho poder estar contribuindo aqui, participar disso daqui, fora de série. Contem sempre comigo, qualquer novo projeto que a gente esteja desenvolvendo dentro da seleção ou que vocês
queiram passar para o público, eu estou sempre à disposição e deixo também as portas abertas para todos que queiram tirar dúvidas e querer conversar. Eu estou sempre de portas abertas aí para poder ajudar de alguma forma essas questões aí que talvez sejam importantes para todos nós e para o voleibol brasileiro, né? Então, novamente, obrigado pela oportunidade. Até uma próxima, né? E Já tá sucesso o para convite vocês para aí. voltar. Já tá o convite para Já, já, voltar. Fica vamos, tranquilo, né? sem dúvida te Já estaremos convidaremos. aí. Isso Sem aí. dúvida, podemos marcar isso aí, tá bom? Um abraço a todos, Pô, obrigado. valeu. Galera, obrigado por ter acompanhado esse episódio espetacular com o grande Juba. Se vocês, por favor, compartilhem, comentem, façam essa palavra chegar a muita gente, foi realmente muito legal. E se você quiser vir para os Estados Unidos, obviamente, consulte o Lucas Negrinho através desse QR Code que ficou aqui na tela aqui o episódio todo e descubra através dele os quantos possíveis caminhos para vir para os Estados Unidos legalmente, Peter Bristotti. 187. 187, que coisa linda. É isso aí, galera. Muito obrigado. Galera, não se esqueça de compartilhar. Se você está ouvindo esse episódio nas plataformas de áudio, dá um pulinho lá no YouTube, deixa o seu recado, deixa sua mensagem pra gente, pro Juba. E galera, como eu sempre digo, volte para conferir o próximo. Valeu. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo.